vocês. Não precisa me olhar assim. Boa noite. Na continuidade do nosso trabalho, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos assistam. O tema sobre o qual nós vamos refletir hoje é um dos tesouros do céu, um dos tesouros da alma, que, como nos diz Emmanuel, através de Chico Xavier, são tesouros que se nos revelam por disciplina da vida íntima. Portanto, o tesouro da alma sobre o qual nós conversaremos hoje é uma das virtudes, entre tantas, que Jesus nos falou, nos ensinou e exemplificou. Esta, em particular, ele permanece exemplificando. Porque pacientemente continua esperando que aceitemos os seus convites que ele nos fez há mais de 2000 anos para segui-lo. Me lembro de um. Vinde a mim, disse Jesus. Aprendam comigo, que sou manso e puro de coração. E assim encontrarão o repouso para as suas almas. Já deu para desconfiar sobre qual virtude nós vamos conversar? Quem arrisca? Não. 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 Pode passar, Toninho. Paciência. Não sei se é um tema muito interessante para vocês, se vocês estão precisando desenvolver a paciência tanto quanto eu. Sim ou não? Sim. Levanta a mão quem tem falado com muita frequência. Haja paciência. Senhor, dê-me paciência. A maioria, graças a Deus. Agora eu não sei se eu fico tranquila pela escolha do tema ou se eu me preocupo, porque eu preciso muito da paciência de vocês para me ouvirem. Então comecem a praticá-la desde já, tá bom? Tudo bem. Próximo, Toninho, por favor. Quando os discípulos estavam reunidos após a crucificação de Jesus, reunidos secretamente, porque estavam com medo, devido às perseguições dos líderes judeus aos cristãos, Jesus lhes aparece em espírito e lhes diz: a paz esteja com vocês. Poderíamos dizer que nós também, de certa forma, andamos amedrontados, temerosos, aflitos com as coisas que estamos vivendo no mundo, com as situações que estamos experimentando e vivenciando? Sim. Por esta razão, Jesus, que está sempre ao nosso lado, faz o apelo para que estejamos em paz. Mesmo nestes momentos de grandes dificuldades, de grandes desencontros, de grandes desafios, de muito sofrimento. Mas a paz de que Jesus nos fala não é a paz que muitas vezes nós entendemos. A paz, inércia, acomodação, ociosidade, né? Digo isto porque muitas vezes a gente acha que ter paz é não ter obrigações a cumprir, é não ter que trabalhar, é não ter que estudar, é não ter que tolerar pessoas, familiares,
é não ter problemas, não ter lutas, não ter desafios. Não. Isso não é paz, vocês concordam? Inclusive porque isso não existe neste plano, não é? Em vista da nossa condição evolutiva e espiritual, num planeta de provas e de expiações, onde na escala dos mundos a Terra é ainda um mundo inferior, um mundo imperfeito em vista daqueles que o habitam, não é? Então isto não é a paz. A paz, ao contrário, surge exatamente de como nós nos relacionamos com isso tudo. De como nós nos relacionamos com tudo que está à nossa volta. E a partir de como nos relacionamos com nós mesmos. Então a paz é uma construção interior. Que se nos revela, como diz Emmanuel, retomando a fala dele, pela disciplina da nossa vida íntima, em busca de equilíbrio. Então a paz é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E a paciência é a ciência da paz. Ou seja, é o que devemos estudar, conhecer, entender e sedimentar na nossa mente e, sobretudo, no nosso coração, para que tenhamos paz. Jesus, no Sermão da Montanha, nos recomendou a paciência. Mais do que isso, ele fez da paciência uma lei. Pode passar, Toninho. Quando ele disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Então, hoje nós vamos refletir sobre a paciência, a ciência da paz, a partir de uma mensagem do espírito Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, que nos diz assim: a paciência é virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar, quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Então vamos, frase a frase. Quando Joana de Ângeles diz que a paciência é virtude que nos auxilia na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade, ela está nos dizendo que a paciência nos auxilia na nossa saúde integral. Na nossa saúde física, na nossa saúde espiritual e na saúde dos nossos relacionamentos, onde a maioria dos nossos conflitos e dos nossos problemas se iniciam. Irmão José diz, através de Carlos Bacelli, que o maior problema que o homem faceia na sua caminhada evolutiva é o do relacionamento com o seu próximo mais próximo. Ou seja, nossos problemas têm nome. Tem ou não tem? Não precisa falar. Tá bom? Quais são? Mas os nossos problemas costumam ter nomes. A Organização Mundial de Saúde define saúde como sendo o completo bem-estar físico, psíquico, emocional, social e espiritual. Com todo respeito a essa definição
que eu acho inclusive mais apropriada para planos mais elevados, celestiais, porque o completo bem-estar é algo que a gente certamente não encontra ainda neste plano, não é? Mas fico com a definição de saúde de Emmanuel, também através de Chico Xavier. Ele diz que saúde é a harmonia da alma. Então, a paciência nos auxilia a termos harmonia na alma. E não é isso que tanto nós perseguimos, que tanto nós desejamos? Estarmos em harmonia com nós mesmos, intimamente? Então, a paciência é fundamental. Continua Joana de Ângeles. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar, quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Ela quem? A paciência. Então, a paciência ensina como se deve aguardar quando não podemos ter aquilo que queremos imediatamente. Vocês perceberam a sutileza da Joana? Ela não diz que a paciência nos ensina a aguardar, a esperar. A paciência ensina a esperar. Não. Ela diz como se deve aguardar, como se deve esperar. Ou seja, quando nós estamos desejando que algo aconteça, quando nós estamos esperando por alguém, esperando por alguma coisa, esperando por um fato, esperando por uma situação, né, que de repente vai nos tirar de uma dificuldade, como nós estamos esperando? Com que sentimentos nós estamos esperando? Com que comportamento nós estamos esperando? E qual é o comportamento? Ela diz: jamais te irrites. Ou seja, é sem irritação. Está ficando difícil, né? É sem irritação. Ou seja, a paciência é sabermos aguardar e esperar por aquilo que ainda nós não podemos ter, sem irritação. Então, se nós estamos esperando alguém, o bem-é, como diz o De Luca, e estamos irritados, ainda que seja um pouquinho, nós não estamos sendo verdadeiramente pacientes. É claro que nós não estamos aqui dizendo que nós deixaremos de ser impacientes e passaremos a pessoas pacientes num estalar de dedos, de um dia para o outro. Até porque isso demonstraria uma impaciência com quem? Conosco mesmo. Não é verdade? Não. É um processo. Demanda tempo. Trabalho íntimo, esforço, boa vontade. Certo? Mas o que Joana nos diz é que o sentimento de irritabilidade é para nós um parâmetro de sabermos se nós estamos mais pacientes ou menos pacientes. E que a paciência é uma virtude que nós agregaremos ao nosso espírito quando não tivermos irritação. Quando o sentimento de irritabilidade for ausente. Ok? E por quê? Por que não nos irritarmos? A irritação, em consequência da nossa impaciência, faz com que nós tenhamos decisões apressadas, não é? Atitudes impensadas, atitudes irrefletidas, e que, de uma forma geral, não resolvem o problema. Ou são soluções pela metade. Isto quando ainda não agrava o problema.
nos trazendo prejuízos ainda maiores, nos trazendo um grande desgaste emocional. Vamos ver? Solta o vídeo, Toninho, por favor. Tenham paciência. Pediria a concentração de vocês, porque hoje nós... Eu pediria a concentração de vocês, porque hoje nós vamos meditar sobre o segredo da longevidade. Segundo o Buda, a longevidade vem... A longevidade, ela vem de uma alimentação balanceada, saudável e orgânica, né, mestra? Não vem. Na realidade, a alimentação saudável e orgânica, ela ajuda na nossa caminhada pelo mundo. Mas o segredo da longevidade vem... Não seria do controle da respiração, mestre? Não, também não é isso. Em verdade, o segredo da longevidade... Vem do esvaziamento da mente através da meditação. Não, tá? Gente, não vem disso, viu? Quem é a monja aqui? Quem é a monja aqui, gente? Quem ficou naquela friaca do Tibete, meditando? Quem foi? Enfim, o segredo da longevidade... Vem de não temer a morte, acertei. Não vem! O segredo da longevidade vem da paciência! É da paciência! Seu desgraçado infeliz! Da paciência! Segundo o Buda, o desejo da longevidade é da paciência! Vão me dizer que nós não nos vemos nisso. Não é verdade? Como nós nos identificamos, não é? Vocês perceberam que na segunda interrupção a monja já demonstrou uma impaciência, né? Que foi num crescente, né? Então a irritação, a raiva, a revolta nos tornam agressivos. Por isso Joana diz: jamais te irrites. Nos tornam agressivos, e quando nós não temos um controle desse processo, nós ainda nos encolerizamos. E num acesso, num surto desatinado destes, nós podemos cometer um ato do qual nós nos censuraremos durante muito tempo, às vezes durante toda a vida. Não é? Quantos males não acontecem em um minuto de desequilíbrio? Que às vezes, para que nós possamos retomar a vida, para que nós possamos metabolizar esta situação, passam-se muito tempo, muitos anos e às vezes até mesmo vidas. Quantos crimes não acontecem no trânsito por causa de besteira? Quantos infartos não ocorrem, às vezes depois de uma discussão boba, tola, sem importância, um motivo insignificante, não é? No vídeo, a monja relaciona a impaciência com a longevidade. Viram isto? É fato. Existem trabalhos científicos que demonstram que a impaciência está relacionada com a obesidade. Não vão olhar para o vizinho do lado para ver se tem algum gordinho impaciente. Não vão fazer isso, tá? Com a hipertensão arterial e com o envelhecimento. Então, gente, a falta de paciência não nos ajuda em nada. Não resolve os nossos problemas. Altera a nossa saúde e nos faz infeliz. Ou alguém aqui se sente bem quando está impaciente e irritado?
Não. Porque esse sentimento faz mal primeiro para a gente. A irritação, a raiva modificam a nossa molécula de água. Nós somos 75% água. Imagina como um surto de raiva não nos envenena. Não é? Imagina essa molécula de água modificada em todos os nossos fluidos no organismo. O que está acontecendo lá em cada célula? As alterações no metabolismo celular, enfim. Então, a impaciência, nós precisamos, de fato, trabalhar. E quando estamos infelizes, estão felizes aqueles que estão ao nosso lado? Não. Então faz parte do exercício de paciência, lembrando da monja, né? Faz parte do exercício, quando nós estamos diante de uma contrariedade da vida, respirarmos fundo. 2, 3 vezes. Respiremos. Vamos contar até 10. Vamos fazer uma oração. Vamos nos acalmar e esperar o melhor momento. O melhor momento para quê? Para falar. O melhor momento para agir. Assim como irmão José, através de Bacelli, nos orienta. Pode passar, Toninho. Contando com o tempo, na condição de um conselheiro que não erra. Lembro aqui de uma passagem do Evangelho de João. Jesus e os seus discípulos estavam juntos, vocês vão lembrar dessa passagem, estavam juntos de quase 5.000 pessoas, isolados na natureza há alguns dias. E em determinado momento, todos esfomeados, todos com muita fome. Quando perceberam a necessidade de alimentar todo aquele povo, os apóstolos começaram a ficar agitados, começaram a ficar preocupados, começaram a discutir, começou a ter aquele ruído, aquele burburinho, e Jesus pediu que todos se assentassem. Pediu que se fizesse ordem, que se fizesse a harmonia. Ou seja, nesse momento Jesus fez um convite à calma. E então, pegou os pães, os peixes, e fez o milagre da multiplicação e distribuiu o alimento para todos que lá estavam. Lembram-se dessa passagem? Fazendo um paralelo com essa passagem, Emmanuel, vocês viram que eu estou falando do Emmanuel hoje, né? Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos ensina que quando nós estamos diante das contrariedades da vida e nos agitamos, nos preocupamos, discutimos, nos irritamos, nós também estamos esfomeados. Nós também estamos com fome, mas com fome de paz. Nestes momentos difíceis, o que fazemos? Oramos a Jesus, não é? E lhe rogamos socorro, lhe rogamos auxílio. Mas estamos aceitando o convite que ele nos fez à calma? É bom que reflitamos sobre isso. É bom que aceitemos. Que nos assentemos diante da dificuldade. Façamos ordem em nós mesmos. Que se faça em nós a harmonia. Para que, inclusive, estejamos melhores preparados para recebermos o milagre dos recursos celestiais, do
pão celestial, do alimento espiritual que, através das bênçãos, Jesus nos envia quando estamos com problemas, quando estamos com dificuldades. Termina Joana de Ângeles a sua mensagem dizendo, próximo. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Ou seja, não temos vitória sobre os nossos problemas se não tivermos paciência. Então, se vocês chegaram aqui com algum problema, agora arrumei outro. Não temos vitória sobre os nossos problemas sem paciência. O mundo que nós vivemos, ele nos ajuda, nos auxilia, coopera conosco para que nós tenhamos paciência? Não, não. Ao contrário, né? O mundo que nós vivemos está o tempo todo o quê? Nos convidando a acreditarmos que nós não temos que aprender a esperar. Que nós temos que ter pressa. Que nós temos que dar conta de tudo. Que nós não temos tempo para nada. Não é assim? Que tudo tem que acontecer rápido. Que tudo tem que ser logo. Nos convida a sermos perfeitos em tudo, ao mesmo tempo que estamos cobrando a perfeição do outro, não é? E a tecnologia da vida moderna? Guardada a sua importância, mas nos induz ao imediatismo, à ansiedade de termos que resolver tudo, não é nem mais do dia para a noite que se fala, é de uma hora para outra. De uma hora para outra. E essa dinâmica do mundo, este movimento do mundo, faz o quê? Que nos tornemos impacientes e irritáveis com as coisas comuns do dia a dia. Irritáveis com o ônibus que atrasou, com a fila do banco, com a fila do mercado. Este mundo nos acelera. Aí nos tornamos irritáveis com o filho que chora, com os nossos pais, que idosos estão mais lentos, mais dependentes, mais debilitados. Ou seja, precisamos parar e pensar onde é que nós vamos com isto tudo. Lenine canta na sua música: o mundo gira cada vez mais veloz. E o resto? A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Sim, o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Por quê? Porque o mundo fora é reflexo da onde? Do mundo dentro. É aqui que começa a paciência. E continua Lenine: a vida é tão rara. E é mesmo, não é? Não passa rápido? A nossa existência física é um ponto na eternidade. E a vida é rara para nós ficarmos desperdiçando com crises de impaciência. Com impaciência com aqueles que nós amamos. Então nós precisamos nos posicionar diante da vida, diante do mundo, e pensarmos: o que é que nós vamos levar daqui? Podemos fazer outra pergunta: o que é que nós vamos buscar? Né? Que não estão nas realizações do mundo, mas que estão nas realizações de onde? Da alma.
Próximo, Toninho, por favor. Pode voltar, por favor. Voltar. Então, gente, quando nós temos esta consciência, a pergunta que não quer calar qual é? Mas, tá bom, como é que nós fazemos para desenvolver a paciência? E então quem nos responde essa pergunta? Emmanuel e Chico Xavier. A paciência é um tesouro que adquirimos migalha a migalha de entendimento e de amor. Ver o mundo com paciência é observarmos as situações que nos cercam com entendimento e amor. É vermos as situações que nos cercam com pensamentos, sentimentos e atitudes de serenidade, que o entendimento e o amor nos trazem. Por exemplo, quando nós estamos junto de um familiar que é aquele mais difícil para a gente, que não nos entende, como que nós podemos olhar para essa situação e pensar com serenidade, pensar com entendimento e com amor? Olhando para ele e pensando com paciência que nós esperaremos o momento dele. De olhar para aquilo que nós estamos olhando, que ele não enxerga com a mesma ótica. É só isso. Quando alguma contrariedade nos surpreende, outro exemplo. Quando nós estamos atrasados e vamos pegar o carro e o pneu está furado. Ou o ônibus atrasou. Ou as linhas do metrô estão lentas, para variar, né? Estão lentas, né? Saibamos esperar. Tenhamos paciência, porque podem ser sinais da vida para nos evitar males maiores. Olha o pensamento diferente. Quando nós estamos conversando com alguém e a pessoa não nos entende, e aí a gente repete uma, duas, três. A gente chega na terceira? Mas se nós chegarmos na terceira, pensemos. Bom, melhor que eu repita a ideia. Porque, afinal das contas, eu tenho um objetivo nessa conversa, não é? Se eu me alterar, eu não vou atingir esse objetivo. Então, é melhor que repitamos a ideia com calma, com paciência, de preferência sem alterar a voz, sem mudar o humor. Eu passei por uma situação dessas recentemente. Não vou contar para vocês o desfecho. Mas exatamente isso. Eu fui comprar um suco no mercado, um suco natural, que eles fazem na hora, né? Então eu cheguei na loja e eles estavam abastecendo as prateleiras com os sucos. E tinha, então, uma funcionária de costas para mim e uma outra de frente. Era estreitinho o lugar, não dava para passar, e o carrinho com os sucos e eles pondo na prateleira. Eu sei que o suco é feito por eles, é natural e então dura pouco tempo, né? Então eu perguntei, estes sucos foram feitos hoje? Aí a menina que estava de costa respondeu, foram todos feitos aqui. Aí eu falei, bom, vou mudar a pergunta. Estes sucos, qual a validade deles? Aí a que estava de frente respondeu, eles foram feitos hoje. Aí eu já dei um passo para frente, né?
E eu disse: não, eu estou perguntando a validade. Certamente, apesar de eu não ter sido deseducada, a minha espiritualidade subiu. E o meu tom de voz, de alguma forma, se alterou, ou a minha expressão. Eu não percebi muito o que aconteceu, mas a reação foi imediata. Olha como isso é sutil, gente. Isso é muito sutil. Eu não gritei, eu não fui a monja. Não atirei nada em ninguém, não gritei. Mas, certamente, ela sentiu a minha energia que estava diferente. Eu não alterei a minha voz, mas intimamente o meu humor mudou. Não é? Conclusão, eu voltei para casa sem o suco. E aí depois eu fiquei pensando em casa, mas que bobagem. Não é? Voltei para casa sem o suco. Meu objetivo naquela conversa não era comprar o suco, que é uma delícia, é natural, é bom, não é? Voltei para casa sem ele. Aí sabe o que eu fiz? Fui estudar a palestra. Falei, eu preciso ler mais sobre paciência, né? Então, assim, o pensamento é o sentimento que nós colocamos na situação. Se uma doença nos visita, tomemos o remédio da paciência. Paciência é remédio. E aceitemos o aviso que a doença está nos trazendo para que cuidemos melhor do nosso corpo físico e, sobretudo, do nosso espírito. A doença não é um fim, mas ela é um caminho amigo para nos trazer de volta a saúde perdida. Perceberam o pensamento sereno? A atitude serena? Se algum ente querido retorna à pátria espiritual, tenhamos paciência. Confiemos em Deus. Ele só faz aquilo que é melhor para nós. E sigamos em frente, trabalhando, auxiliando, confortando as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Principalmente aqueles que têm a mesma dor que a gente. E esperemos o tempo de nós fazermos a mesma viagem de volta. E nos preparemos para o grande reencontro. Se a crise financeira nos bate à porta, continuemos trabalhando. Continuemos fazendo movimentos positivos e tenhamos esperança em dias melhores. Enfim, diante das dificuldades, gente, a solução primeira e pronta é a paciência. Mas a paciência ativa. A paciência que confia. A paciência que trabalha para um bem melhor. Trabalha para o bem. Em entendimento e amor. Onde nós vamos encontrar entendimento e amor? Se não em Jesus, não é? Todas as orientações que nós precisamos para desenvolver a nossa paciência, nós encontramos no Evangelho de Jesus. O que está nos faltando? Está nos faltando nós decidirmos segui-las. Deixarmos de sermos apenas ouvintes do Evangelho. Deixarmos de termos o Evangelho apenas no nosso conhecimento. Mas elevarmos a nossa fé. E nos esforçarmos para vivenciá-lo. Porque é a vivência do Evangelho que nos traz as forças espirituais que necessitamos
para enfrentarmos as nossas provas, para superarmos os nossos desafios com equilíbrio, com serenidade, sem o risco de entrarmos na corrente do desespero e do desânimo. É o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, o caminho seguro, o roteiro certo para encontrarmos a paciência. E neste momento, então, eu convido todos vocês para percorrerem esse caminho comigo. Harmonizem os ouvidos. Nos vejamos neste momento como espíritos, tal qual fomos criados em essência por Deus, nosso Pai. Espíritos imortais, com fé na vida espiritual, na vida que segue. E que aqui na Terra estamos de passagem, numa rápida viagem de aprendizado, de transformação e de crescimento espiritual. Cremos num Deus que, bom e justo, nos educa amorosamente através da reencarnação, nos dando a oportunidade de repararmos os nossos erros, desta e de outras vidas, que se originaram nas nossas escolhas, nos dando a oportunidade de salvarmos a nós mesmos, de progredirmos espiritualmente, saneando o nosso mundo íntimo do orgulho e do egoísmo que ainda se faz presente em nós, saudando as nossas dívidas de amor. Com este entendimento, com migalhas deste entendimento, nós despertamos em nosso íntimo a humildade, virtude mãe. Nos tornamos mais compreensivos, aceitamos mais a vida como é, nos tornamos mais compassivos, entendendo melhor os nossos próximos. Aprendemos a sermos misericordiosos, a perdoar-nos. E migalha a migalha de todo este amor, nós vamos adquirindo a paciência, que atenua a amargura e conforta o nosso coração. Coloquemos a mão no nosso peito. Coloquem a mão no peito. Sintam o coração bater. Estão sentindo? É a vida pulsando em nós e nos pedindo mais calma e mais amor. Muito obrigada pela atenção. Um beijo no coração de todos.